Esse é o trabalho da manutenção da ordem, que é o trabalho que a gente faz com uma agenda, com um planejamento periódico. Então aqui eu também organizei um passo a passo para você fazer o seu planejamento periódico, que começa sempre com o planejamento anual. Então todo fim de ano você tem que ter um ritual para fazer o seu planejamento do ano. E gente, planejamento do ano não é aquela coisa de eu quero juntar dinheiro para viajar e eu quero fazer tais coisas, eu quero fazer isso, eu quero. Não é eu quero, é o que eu devo fazer em primeiro lugar. Qual é o meu dever? Então você vai ter que olhar para o seu plano de vida. Você vai ter que olhar para as raízes, porque é ali que você vai identificar as suas metas. Quais são as metas que você realmente precisa fazer? Não tem problema você planejar uma viagem, porque aqui a gente está falando de deveres corporais, você precisa de um descanso, né? Às vezes você identifica, não, é o momento de fazer uma viagem. Mas isso tem que estar alinhado com o seu plano de vida. Não pode vir de um mero capricho. Tem que vir desse senso de dever, desse senso de responsabilidade. Então o planejamento anual ele é feito assim. Você olha o plano de vida, identifica essas lacunas e traça um plano para conseguir incluir esses hábitos que estão faltando, esses propósitos. É assim que se faz um planejamento do ano. Só que esse planejamento do ano, ele só vai ser eficaz se você tiver um planejamento mensal. Então, que todo mês você olhe para esse planejamento do ano e veja o que você deve fazer esse mês para chegar naquele propósito. Então, uma postagem que a gente sempre gosta de fazer ali na Patronos, nesse final de ano, né? Nessa época, como fazer os propósitos de fim de ano do jeito certo. Porque as pessoas fazem, não, eu quero ganhar 10 mil reais, eu quero fazer uma viagem, eu quero ler 30 livros. Não é assim que se faz propósito. Propósito se faz assim. Você pode até colocar isso, desde que você coloque uma cláusula, que é, como que eu vou fazer isso? Como que desde hoje, qual hábito eu vou incluir na minha regra de vida para atingir esse objetivo? Então, pensando ali na economia, né, pensando nos deveres financeiros, deveres domésticos, não é meramente, eu quero juntar 30 mil reais. Quanto por mês eu tenho que economizar? E como que eu vou economizar? Eu vou cortar determinado gasto, determinado lazer, ou eu vou me esforçar para buscar aquela promoção no trabalho, né? Vou buscar uma renda extra. O que você vai fazer? E aí sim você coloca isso na sua regra de vida. E esse planejamento mensal serve para você acompanhar se você está progredindo da maneira que você precisava progredir para chegar até esse objetivo. Então, pensando, por exemplo, nessa meta financeira, eu economizei aquilo que eu planejei para economizar para esse mês? Putz, não. Então, eu vou ter que corrigir a rota na próxima. Eu vou ter que fazer um ajuste. Ou replanejar minha meta, ou dobrar a aposta e colocar ali um propósito ainda maior. Não vou economizar mais ainda. Então é assim que se faz um planejamento mensal. E aí você vai, é claro, identificando tudo isso à medida que você vai identificando o calendário, os compromissos que vão surgindo e fazendo essa adaptação. E como que você faz essa adaptação? Você vai adaptar isso com um planejamento semanal. E o planejamento semanal serve justamente para isso, para que você olhe aquela semana, veja se tem compromissos e quais são as tarefas que você tem que cumprir para atingir aquela meta, para atingir aquele objetivo. E também essas outras tarefas que vão surgindo em relação ao nosso dever de Estado, em relação ao nosso apostolado, em relação ao nosso estudo, em relação à nossa saúde, porque os pilares, os deveres de Estado, eles vão exigindo de nós esses deveres, essas responsabilidades. E a gente só consegue realmente se organizar, e aí sim, né, que a gente começa a enxergar como que isso nos ajuda a vencer a procrastinação, por exemplo, porque aí você sabe exatamente o que você deve fazer e enxerga o tempo que você tem para fazer aquelas coisas. E aí sim você está alinhado tanto com os objetivos anuais quanto com os mensais. E é claro que todos os dias você tem que fazer uma revisão. Todos os dias você tem que ir lá na sua agenda, no seu planner, para verificar. E isso, para fazer isso é muito importante o seu exame de consciência. Que você inclua no seu exame de consciência, né? Claro, a questão dos mandamentos, porque os mandamentos são outros deveres. Né? A gente está falando de deveres de Estado, mas os mandamentos eles também compõem esse conjunto de princípios que ordenam a nossa vida, que ordenam a nossa conduta. Então, além de você observar o cumprimento dos mandamentos, inclua também no seu exame de consciência diário se você tem cumprido o seu plano de vida, se você tem cumprido os seus deveres de Estado,
Estado, como que você tem cumprido seus deveres de Estado, como que você tem, né, cultivado os pilares, a sua relação com Deus, sua relação com o próximo, cuidado consigo mesmo, tudo isso você faz com um exame de consciência. E é claro, vai fazendo aqueles ajustes conforme as circunstâncias. E esses ajustes são mais importantes quando você vai ter que lidar também com imprevistos, com desafios que todos estamos sujeitos a lidar com isso. Então, como que a gente lida com imprevistos? Se você cumpriu todo esse plano, desde o plano de vida, a regra de vida, a rotina diária, os propósitos, fez o planejamento do ano, mensal, semanal, diário, os imprevistos não são mais uma surpresa, porque aí sim você previu os imprevistos. Ou seja, você sabe o que fazer quando ele chega. Você sabe o que fazer quando isso acontece, porque você tem essa visão do que é a sua prioridade, meu dever de Estado,